mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. André Ventura recebeu os resultados eleitorais das legislativas de 2022 com euforia, dizendo na própria noite que o Chega era a terceira força política e que tinha vindo para ficar. Tinha razão. 2 anos depois, o Chega transformou o mapa político português. O bipartidarismo, que marcou 5 décadas da democracia, parece ameaçado como nunca tinha sido. Ao contrário do que aconteceu em 1985 com o PRD, o crescimento do Chega parece ser estrutural e em linha com o que varre toda a Europa e os Estados Unidos. No último mês, os que se habituaram a pensar que a extrema-direita nunca teria sucesso no último país a descolonizar e com índices altíssimos de rejeição da classe política, correram a apresentar, com a mesma simplicidade do passado, o cardápio de medidas e soluções para esvaziar a extrema-direita. Como alguns inquéritos sociais já mostravam há vários anos, os portugueses estavam mais do que prontos para aderir a um discurso de rejeição da diferença, seja ela a imigração, dos ciganos ou da classe política. Ventura foi o primeiro a saber interpretar essa disposição e a saber mobilizá-la a seu favor. Mas quem é, afinal, esse homem que mudou um mapa político de 5 décadas, deslocou todo o país para a direita e tem marcado a agenda política dos últimos 2 anos? O que pensa verdadeiramente o líder de um partido que prometia acabar com o Estado Social há menos de 5 anos e agora é o campeão dos apoios sociais? Que partido é este que lidera? Quem são os seus dirigentes e militantes? Que relação mantém com a rede europeia de extrema-direita e qual o seu caminho a partir daqui? Para responder a parte disto estarei, na próxima hora e pouco, com 2 dos jornalistas que mais têm estudado o posicionamento de André Ventura e as relações do Chega com a extrema-direita e os principais interesses económicos do país. Vítor Matos, jornalista do Expresso, editou recentemente um livro, Na Cabeça de Ventura, e fez um podcast aqui no Expresso, um longo podcast excelente, aliás, que remeto já para ouvirem, só a seguir a este, evidentemente, para irem ouvir quem não tenha ouvido, e Miguel Carvalho, jornalista freelancer, que tem estudado exaustivamente o Chega e tem escrito bastantes artigos e investigações sobre o tema. São os meus convidados desta edição do Perguntar Não Ofende. Aventure-se à descoberta de um Portugal extraordinário pela estrada fora e sem perder o rumo. Sexta, 5 de abril. Mapa de Estradas 2024. Grátis, com a versão impressa do Jornal Expresso. Muito obrigado, Vítor. Muito obrigado, Miguel. O Miguel está a falar à distância do Porto. O Vítor está aqui comigo no estúdio. Esta pergunta dirige aos dois. Pode começar o Vítor, que está aqui mais perto, mais à mão de semear. Os resultados de 10 de março mudaram a natureza do sistema político, passando de um modelo bipartido para agora temos 3 partidos preponderantes. Quais são as ambições de Ventura? Quer partir o PSD, trazendo o centro político cada vez mais para a direita, ou quer mesmo chegar ao poder, mas como força dominante? Podes sempre começar por dizer não sei e depois desenvolver. Não, isso eu acho que sei. Essa parte eu sei. Sim. Ele quer, pelo caminho, ele quer isso tudo. Pelo caminho, destruir o PSD, ocupar o lugar do PSD e ser ele o partido preponderante à direita e exercer o poder. E a ambição dele, a ambição é desmedida, é a ambição de qualquer, isolando aquilo que ele representa, é a ambição de qualquer político. É influenciar o poder e exercer o poder. Há políticos, por exemplo, nós pensamos num líder do PCP, num líder do Bloco de Esquerda, mas ele pode. Não tem no seu projeto. Ele sabe que pode. Claro. E descobriu que pode. Foi descobrindo que pode. E nós fomos descobrindo com ele que ele pode. Só que nós não acreditávamos que ele podia e ele acreditava. E é a coisa mais, que eu diria, surpreendente nesta personalidade, neste personagem que se foi construindo ao longo dos anos. Depois podemos falar nisso. É que
ele acreditou sempre que conseguia fazer isto. Quando nós todos, aqui na nossa bolha, e isso também evidencia muito a percepção que nós, jornalistas, comentadores e a maior parte da elite não percebeu o que se estava a passar. E neste momento ele rompeu completamente com a lógica do sistema e ele pode continuar a crescer. Nós não sabemos se ele vai crescer, mas ele pode continuar a crescer. E mesmo que não cresça, e até mesmo que caia um bocadinho, mantém o poder que tem hoje. Sim, acho que há uma coisa que estamos todos de acordo, não sei. Eu ouço muitas pessoas falar sobre esvaziar o Chega. O Chega pode cair, como o Vox, por exemplo, está a cair em Espanha, mas veio para ficar para o cenário político. Se não for o Chega, é qualquer coisa que... Ou seja, se o Chega, por alguma razão, tiver uma grande queda, será substituído por outro, não é? Portanto, esse espaço já lá está agora, não é? Mas isso é verdade, mas eu nem vejo essa possibilidade no futuro próximo. O Chega, André Ventura, ele tem 40 anos, 41 anos, ele é muito jovem. E, portanto, vamos imaginar a Ventura daqui a 10 anos tem 51. Continua a ser mais novo que eu. 51 tem eu, quer dizer. E tem 50 anos tem o Luís Montenegro. Agora vamos imaginar que daqui a 20 anos ele tem 60. Onde é que este homem pode chegar? Eu não sei, nem arrisco apostas. Miguel, queres dizer alguma coisa sobre isto? Sim, bom dia. Eu concordo em parte com aquilo que o Vítor disse. Eu acho que, quer dizer, pode desaparecer Ventura, pode o Chega atingir um determinado momento em que ele não seja o líder, é altamente imprevisível, mas pode acontecer. O problema é que vamos ter aqui a mesma situação que temos atualmente nos Estados Unidos. Tu podes tentar afastar Trump, mas não podes ignorar o Trump Country. E aqui é exatamente a mesma coisa, quer dizer, há um Portugal Chega, né? Não há volta a dar. Se ele se vai manter, se ele tem condições para crescer, isso é uma questão que eu acho que nenhum de nós pode responder. Eu acho que, apesar de tudo, há nisto mais do que a ambição de criar um partido que rompa com o sistema. Há aqui um projeto de poder pessoal. Aliás, creio que o Vítor partilha muito essa ideia comigo, que é Ventura pensa antes de tudo em si próprio. Isto é um projeto pessoal desde o início. Quer dizer, eu lembro-me no início de 2020 de começar a contactar com o partido de uma forma mais frequente e em várias sessões, em várias reuniões, até pessoas que eram bastante próximas dele tinham essa convicção, ou seja, tinham essa convicção e até esse receio de que ele pudesse transformar um projeto político em que as pessoas se reviam e que acabaram por aderir, vindas de muitos lados, mas ele ser a sua própria bomba relógio, ou seja, a dada altura a sua ambição pessoal poder dar cabo do próprio projeto. Eu não sei, eu acho que a resposta para muitas questões que se colocam sobre o Chega é mesmo não sei. Porque os partidos tradicionais oferecem, Daniel, sempre ofereceram, mesmo o próprio PRD sempre ofereceu, previsibilidade, uma espécie de arco mental ou de arco ideológico com que o seu eleitorado e os seus militantes se revêem a 70% ou 80%. Podem não gostar deste líder, podem não gostar de ser mais à esquerda ou de ser mais à direita. O Chega não é isso. Aliás, basta assistir a um congresso. O Chega, os eleitores do Chega, de uma forma geral, pescam à linha. Não lhes interessa as 10 coisas que André Ventura defende. Interessa-lhes 3 ou 4, é comer a um restaurante. Têm uma emenda, sabem qual é a emenda desse restaurante normalmente, sabem qual é a emenda que André Ventura propõe independentemente de uma outra oscilação, e sabem que lhes interessam 3 ou 4 temas. E é nesses 3, 4 temas que se vão focar. Portanto, isso é uma fragilidade do próprio partido. Vítor, tu querias dizer, o Vítor queria dizer uma coisa sobre isto? Sim, Miguel, eu, por acaso não acho que seja uma fragilidade, eu acho que foi uma das vantagens que Ventura tem e que eu assisti na campanha. Pronto, passei 15 dias a acompanhar a caravana do Chega e é muito interessante
porque este eleitorado não é uniforme, isto não é um eleitorado do Chega. Mas pode se transformar num eleitorado do Chega. Sim, eu estou a dizer no sentido da coerência, de procurar uma coerência. Nós pensamos sempre que os eleitores. E isso foi um erro que nós cometemos. Os eleitores formam os partidos. Os partidos também formam eleitores. Sim. Criam eleitores, não é? Numa realidade. Aquilo que eu assisti foi o que o Miguel está a dizer, esses 3, 4 temas que cada pessoa ouve, aquilo é a estratégia do dog whistle. O dog whistle, que é o assobio do cão, quer dizer, ele apita, quando se apita aqueles apitos que nós não ouvimos e que só o cão ouve. Ele apita e só há um toca em aspectos em que só uma certa eleitorado ouve, o outro não ouve aquilo, mas ouve não o outro. Percebe e o que percebe resulta, não é? Portanto, nem toda a gente ouve o que ele está a dizer e há uns que só ouvem aquilo que lhes interessa e não ouvem tudo. Ou seja, eu acho que um dos papéis do jornalismo que nem sempre tem sido feito é traduzir. Ou seja, é explicar aos que não ouvem, é tornar audível aos que não ouvem o que é que ele está a dizer. Há referências muitas vezes. Não chega, é muito difícil. Nada chega. Não, é muito difícil, sabes? E cobrir esta experiência de cobrir aquela campanha para mim foi muito interessante porque aquilo obriga a um esforço extraordinário em relação ao que é cobrir uma campanha normal. E já cobri campanhas, partidos, vamos por aqui entre aspas, normais. Eu acho que há 2 partidos que não correspondem aos cânones, que é o PCP e agora o Chega. Como o PCP para mim é muito fácil de perceber. Os cânones do funcionamento de uma campanha e de um partido, aquilo é preciso estar com outro mindset para acompanhar aquilo. Na realidade eu acho que em sentido exatamente inverso, porque o PCP tem um quadro bastante compreensível, tens é que entrar primeiro nele. Não, para poder explicar às pessoas tens que perceber o que é que estás ali. Depois de entrar ali, tudo é bastante claro. Tens que traduzir e fazer exegese daquilo. Sim. No caso do Chega, tens que estar em fact-check permanente. Ou seja, tens de estar permanentemente a ouvir o que eles dizem e a fazer uma tradução e ao mesmo tempo a confrontar aquilo com factos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Há um discurso que ele faz em Guimarães que é sobre imigração. Numa circunstância normal, um jornalista escreve o texto, ele fala às 11, escreve o texto, à meia-noite e meia, ok, aquilo vai para o site. Eu só publiquei esse texto no outro dia depois do almoço, porque passei a manhã toda e a noite a trabalhar naquilo. Porquê? Porque aquilo não podia ser um texto do produtor ao consumidor, aquilo exigia confrontar o que ele diz com os factos, não é um texto normal de campanha. Portanto, e nós fazemos isto e fazemos o nosso trabalho, deve ser este. O problema, como me parece que era o que o Miguel estava a querer dizer, é que isto não chega às pessoas que votam nele, porque estas pessoas, e é o que acontece nos outros países todos. Portanto, quer dizer, o Washington Post e o New York Times aumentaram as assinaturas quando o Trump ganhou, mas não é por isso que ele tem menos eleitores. Miguel, quer dizer, eu depois queria fazer mais uma pergunta. Nós temos obviamente que fazer esse fact-checking, isso faz parte até da integridade deste ofício e todos nós estamos a tentar fazer o melhor. A questão aqui é que nós, mesmo aí, e esta realidade não se vai alterar, mesmo aí, nós vamos andar de trotinete e a desinformação vai andar de Ferrari, não há volta a dar. Ou seja, mas eu acho que eu quando digo que quer dizer, nós mesmo agora estamos a cometer os mesmos erros, ou seja, nós falhamos porque ainda não, quer dizer, nós não tínhamos estudado isto como deveríamos, fomos todos apanhados um bocado de surpresa quando chega e rompe pelo Parlamento, mas nós continuamos, do ponto de vista da cobertura deste fenómeno, continuamos a cometer alguns erros e cometemos bastantes, até do ponto de vista televisivo, durante a campanha eleitoral. Esse escrutínio tem que existir e onde eu não tenho tanta certeza é que o eleitor do Chega, ou seja, nós não podemos falar de o eleitorado Chega é muito variado, tem gente... Nós já vamos falar dos eleitores, Miguel, nós já vamos... diversas, pronto, mas o próprio Ventura pode ser, com estas narrativas que escolhe, com estas trapalhadas que faz, como fez durante estes primeiros dias de Assembleia, isso também pode cansar alguns eleitores do Chega. Porque uma coisa é apostarem em alguém, apostarem as fichas todas em alguém em que depositam esperança para romper com tudo isto, e isso ser sempre uma promessa adiada. Isso também pode cansar os eleitores, e eu acho que esse é um problema que o Chega e que o próprio André Ventura tem. Vítor, tu começaste, aliás, já tocaste este assunto,
Ninguém se lembra, ao ouvir o teu podcast, percebe-se que ninguém se lembra de ouvir André Ventura defender as posições que defende hoje. Nós depois já vamos a mais pormenores sobre as contradições de André Ventura. Não era tanto isso que eu queria saber agora. É uma pergunta difícil de responder, de certeza. Quais são as motivações dele? É o poder? É a fama? Porque tu dizes, como qualquer político. Sim, mas os políticos seguem determinados cânones e não é por acaso que... Não é só porque nem todos descobriram o que André Ventura descobriu. Há quem não queira seguir o caminho de André Ventura. Ou seja, a maior parte dos políticos, eu vou pôr mesmo assim, é o contrário do que as pessoas acham, a maior parte dos políticos casa, se quisermos, ambição com convicção. Ou seja, as duas coisas não são contraditórias, são ambiciosos, não é? Mas têm convicções e, portanto, põem a sua ambição ao serviço das suas causas. São muito poucos os políticos, como são, aliás, muito poucas as pessoas, se calhar são cada vez mais, mas isso é outro debate, para quem essa parte das convicções não tem qualquer relevância. As pessoas depois podem ser mais pragmáticas, menos pragmáticas, mais oportunistas, menos oportunistas, mas há ali um mínimo. O que é mais perturbante quando ouvimos o teu podcast sobre o percurso do André Ventura, ou lemos o teu livro, as duas coisas são paralelas, é esta sensação de que não há ali qualquer convicção. Depois nós na parte religiosa já falaremos que não há ali qualquer convicção. E aí vale a pena perguntar o que é que o move? É o poder? Eu tive muitas vezes a sensação que era a fama, até por ele ter tentado ser escritor, por ele ter feito outras coisas, que não era tanto o exercício do poder, é ser importante. É exatamente isso. E eu no podcast ele diz-me a certa altura, numa entrevista que lhe faço, que um dos livros que mais o marcou é o Dr. Fausto de Thomas Mann. E é por isso que o podcast se chama Entre Deus e o Diabo, porque esse livro de Thomas Mann é um Fausto, é um jovem estudante de teologia que se torna um grande compositor, mas vende a alma ao diabo para ser um grande compositor. E o paralelo que eu faço é exatamente esse, é que o André Ventura vende tudo aquilo em que acredita, a transação é entre tudo aquilo que ele acredita e começa por ser o sucesso, depois passa a ser a fama e depois passa a ser a fama traz poder e depois passa do poder de influência para o poder efetivo do poder político. E isso é uma evolução que ele faz. Um jovem que nasce em Mem Martins, uma família remediada, enfim, e que percebe que é bom, percebe que é inteligente e é um oportunista no sentido em que aproveita todas as oportunidades para ter sucesso. E o caminho dele é esse. Ele é motivado, é um Fausto. Porque ele vai tentando vai abrindo várias portas, não tem nada a ver com política. Aliás, começa pela igreja, depois podemos falar nisso. Já vamos falar sobre isso, sim. Pela igreja e pelos seminários e isso tudo. Depois passa para a universidade, ele percebe que é bom, ele diz que é a igreja que o salva, porque ele era um aluno mediano, 3-13 ou assim, e torna-se o aluno 19, torna-se um aluno brilhante por causa da igreja, diz que é a igreja que o salva e que o põe no caminho concentrado. Que dá disciplina. Disciplina, exato. E um objetivo na vida, não é? Na universidade ele tem bastante sucesso, consegue ser acima dos outros, não é? Das elites, ele passa a fazer parte dessa elite académica, a seguir vai para a televisão. É muito curioso perceber que ele antes disso tenta ser escritor. E ele quer ser eu já li certo, e posso dizer que como escritor não vale o que vale como político. Não, mas ele talento. Ele tenta, e é um fura-vidas, não é? Ele tenta chegar às pessoas certas. Depois de escrever os livros, há um livro que é A Última Madrugada do Islão, em que ele tenta uma golpada de fingir que é. Quer dizer, eu digo fingir porque não há provas nenhumas de que isto aconteceu e de que ele teve ameaças de morte, assim uma espécie de Salman Rushdie à portuguesa. Ele tentou esse número, não conseguiu. Tenta escrever biografias uma biografia do Fernando Seara por causa do Benfica e por causa enfim, tenta mimetizá-lo depois. Tenta fazer biografia também do Luís Filipe Vieira. Portanto, ele depois na televisão ele entra como comentador, ele comenta na BTV, na Benfica TV, mas depois é como comentador de crime enquanto professor e académico que ele cresce na CMTV. E curiosamente, isto pode parecer contra-intuitivo, e a mim surpreendeu muito, quando o Otávio Ribeiro, que era o diretor da CMTV de Correio da Manhã daquela altura, me diz que foi muito difícil convencê-lo a aceitar ser comentador desportivo, porque ele achava que, sendo comentador desportivo,
Se metia num buraco. Não, que ia acabar com a credibilidade dele Pois como é isso, académico. é nesse sentido, Sim. num buraco, num canto pouco digno para o que ele queria. E o caminho de credibilidade que ele estava a tentar fazer, que ia morrer ali. E depois acaba por aceitar. Portanto, e percebe depois que aquilo realmente é onde ele explode. E isto percebe-se que naquela altura ele não tem ambições políticas. Ele passa a ter ambições políticas quando vai a Loures, como figura meio mediática. Uhum. Ele vai a Loures porque é uma figura já mediática, por causa das coisas do Benfica. Como o Hernani Carvalho também Exatamente. concorreu a uma câmara. O PSD várias vezes foi buscar assim figuras. E com a coisa dos ciganos ele descobre o filão. Ainda há aqui outra coisa pelo meio, que é ele querer fazer um partido populista, não de extrema-direita, mas um partido essencialmente populista, tipo o 5 Estrelas italiano. Mas ele é movido pelo sucesso primeiro, depois pela fama e depois pelo poder. E agora pelo poder. E eu acho que aquilo o move mesmo, e ele transaciona aquilo em que ele acreditava por o objetivo que ele quer atingir. Miguel, nós havemos de voltar ao André Ventura mais à frente, mas agora queria falar um bocadinho do partido. O André Ventura tem vindo a limpar a oposição interna em congressos quase semestrais, mas 24 dos 50 deputados têm ou tiveram problemas com a justiça. Sabemos muito pouco, tu sabes muito, mas as pessoas em geral sabem muito pouco, sobre quem são os militantes e as pessoas que fazem parte do Chega. Vieram, na medida em que tu consigas fazer este retrato assim mais genérico, vieram de onde, que tipo de atividades é que têm? São mais jovens, mais mulheres, mais homens? Para lá de Ventura, que partido é este que ele criou? Bem, são várias coisas e por isso é tão difícil fazer um retrato do seu eleitorado e da sua militância. Tu tens de tudo. Tens aqueles que à partida saberíamos que estariam num partido como este e que sempre andaram nas franjas da direita desde 75 e 76. Tens as forças de segurança, como já foi investigado. Há uma grande adesão de setores das forças de segurança ao Chega. E não, ou seja, eu não subscrevo aquela ideia que muitas vezes se diz quando se fala disto, que o Chega infiltrou as forças de segurança. Não é isso que se passa, é exatamente o contrário. Ou seja, havia em determinados setores da sociedade, incluindo esse, pessoas que já pensavam algumas coisas para as quais André Ventura ofereceu uma narrativa. Eu concordo. Portanto, não é propriamente uma infiltração, porque, quer dizer, eu acho, apesar de... Há alguma infiltração de uma extrema-direita mais agressiva e mais violenta que aproveita esse mas sentimento. Mas não é esta. Não é essa. Aliás, como em todos os setores. Aliás, se o Chega infiltrasse alguma coisa, já teria o tal sindicato que prometeu há mais de um ano. Vamos falar disso mais à frente, sim. Apesar de ter, eu isso posso prová-lo, apesar de ter dezenas e dezenas de militantes que têm percurso sindical ou já tiveram percurso sindical, alguns deles inclusive na CGTP. Sim, portanto, é preciso ter a noção disto. Mas depois tu vais para o interior do país e encontras, por exemplo, um núcleo muito forte que eu encontrei e não estava à espera de encontrar, confesso, é o dos professores, né? O Chega tem muitos militantes que são professores desde o ensino básico ao ensino universitário, que estão dispersos por todo o país, e o que o Chega ainda não sabe fazer... Uma classe que era tradicionalmente de esquerda, não é? Exatamente, pronto. E também por isso é que começaram a aparecer também alguns... se calhar está aqui a explicação para o facto de terem aparecido alguns movimentos de professores que fogem ao habitual controle entre comas sindical. O que o Chega ainda não sabe fazer, por exemplo, em relação aos professores, isso nota-se, é que, vamos supor, pode ter um núcleo muito forte em Beja e outro núcleo muito forte em Évora, e estas pessoas não se contactam, ou seja, não se conseguem criar aqui encontros, não se conseguem criar aqui células como os partidos. Nós, se calhar, podemos falar disso na parte dos sindicatos, mas deixa-me só, é uma hipótese, não é? É que a extrema-direita, tirando a Le Pen em França, que tem um tipo de organização quase que em algumas coisas se aproxima do que é a tradição da esquerda,
a extrema-direita tem dificuldade em criar organicidade, ou seja, é muito forte nas redes sociais, mas nós vemos, aliás, o Chega, com a votação que tem, continua a não conseguir mobilizar para a rua como a esquerda, com resultados muito mais baixos, consegue, não é? Sim, porque tudo aquilo, era isso que eu ia dizer a seguir, porque tudo aquilo, para mim, a avaliação que eu faço do que vou conhecendo do interior do partido, tudo aquilo é mais amador do que o que parece. Ou seja, o partido está muito bem nas redes sociais, como sabemos, tem o peso eleitoral que hoje tem, mas muito disso é fruto da habilidade com que André Ventura gere o seu discurso e a sua narrativa. É preciso também dizer que, e eu isso assisti, isso ninguém me contou, André Ventura foi a zonas do país, naquele início de 2020, já a preparar a ambição presidencial, foi a zonas do país onde não ia um político há muitos anos. E as pessoas valorizaram isso. Claro. Eu lembro-me de estar em Viseu num domingo à noite, clima gelado, 300 pessoas a uma mesa. Ele no dia anterior tinha estado em ceia, onde as pessoas precisamente lhe disseram que não viam ninguém da política nacional há muito tempo. Ele não foi levar nenhuma proposta, não foi levar nenhuma medida especial, mas foi levar o tal ombro amigo, o tal... muitas vezes ele próprio foi o saco de boxe daquelas pessoas, porque as pessoas não tinham com quem protestar, e isso valeu-lhe o crescimento que hoje Deixa-me aproveitar, deixa que tu me deste aí, desculpa lá. Acho que um dos problemas, aliás, quando falas do amadorismo, mas não é essa a deixa, do Chega ainda é a qualidade dos seus quadros, ou seja, para lá de André Ventura. Mas o cheiro de poder, aliás, isso está relativamente estudado, não é? A partir do momento que um partido desta natureza chega a uma determinada força, começa a conseguir atrair bons quadros. E achas que papel é que podem ter, esta pergunta, e depois também o Vítor Matos, depois pode, se quiser, pode pegar dela a seguir, que papel é que as próximas eleições autárquicas podem ter para a implantação do Chega? Ou seja, um Chega com 18% torna-se atrativo por muitos quadros de direita locais. Pegando nessa deixa que tu estavas a dar sobre a forma como ele trata o território, achas que as próximas eleições autárquicas podem ser um turning point para o Chega e a sua natureza unipessoal? Eu não estou a dizer haver pessoas que concorrem com André Ventura, mas de ter uma pirâmide em baixo já com mais qualidade do que tem hoje? Não. Achas que não? Eu, aliás, não acho sequer que hoje o Chega tenha bons quadros. Achas que não tem maus quadros? É isso que estás a dizer? Não tem bons quadros. Não tem, eu também estava a dizer que não tem. E se isso pode mudar com as acho que não os vai atrair. Não. Acho que não os vai atrair, porque, aliás, por um lado, porque o próprio partido, pela narrativa que defende, por algumas propostas que apresenta, é sentido por algumas pessoas que até se podiam aproximar como algo que pode contaminar um bocadinho até o seu prestígio e a sua prestação pública. Nós já lemos em vários trabalhos, eu próprio auscultei algumas pessoas nesse sentido, nós vemos algumas pessoas que podiam ser referência desta direita radical populista, que podiam sentir-se atraídos, mas a verdade é que continuam a não aparecer nos momentos-chave, e as eleições são um momento-chave para o fazer, continuam a não aderir ao partido. Preferem, em alguns casos, ficar na sombra aconselhando esta ou aquela medida. Bem, o melhor exemplo é o próprio gabinete de estudos que Gabriel Mitá criou em 2020. As pessoas exigiram colaborar com esse gabinete de estudos com a garantia de que o nome fosse completamente ocultado. E mesmo aí, eu tenho a lista, mesmo aí não são pessoas que sejam muito conhecidas, mesmo na área ou seja, mesmo nesta área ideológica que o Chega preenche. Portanto, eu não acho, ou seja, eu acho que obviamente que as próximas autárquicas não vão, em termos de metodologia de escolha, e muita água passará até lá, também é preciso dizer isso, em termos de metodologia de escolha, obviamente que Mas não haverá muita gente, por exemplo, do PSD
como nós sabemos, que fica de fora das listas ou que não foi o escolhido e que agora verá o Chega de outra forma. Mas agora temos um fator diferente, ou seja, lá está, é mais uma vez o não sei, sendo que Ventura enfrenta pela primeira vez alguém que é, embora com todas as diferenças, do seu espaço político. Ou seja, o governo é pela primeira vez da sua área política. E isso pode criar dificuldades no seu próprio eleitorado. Vamos supor que tudo corre razoavelmente bem a Luís Montenegro. Eu não sei que autárquicas é que o Chega poderá fazer, sendo que o Chega não consegue, a realidade nacional do Chega, vamos esquecer Lisboa, a realidade eu quando estava nacional autárquicas estou também a ignorar os grandes centros urbanos, estava mais a pensar no resto do país. Sim, mas não o Chega não tem estruturas, não tem dinâmicas sequer de reflexão e de estudo em vários distritos que permitam fazer escolhas com muita qualidade. Vítor, concordas com esta ideia? Concordo. Eu acho que essa tua ideia de eles captarem quadros rejeitados na base do partido faz sentido. Eu estou a basear até no que aconteceu noutros países, não é? Que de repente os partidos de extrema-direita deram aquele pequeno salto que lhes permitiu começar a ter bons quadros. Admito que isso aconteça, mas não acredito que isso só melhore os quadros. Quer dizer, o que acontece? Eu acho que isso pode acontecer. Bons quadros é a capacidade técnica e política, não é? Sim. Não é boas pessoas. Sim, não. Depois, isso é outra coisa. O que eu acho é que na base, por exemplo, nas autárquicas, pode haver pessoas que, por um sentido oportunista, vão para o Chega, mas depois vê-se como aquilo se esfarela tudo num instante, porque eles perderam não sei quantos vereadores, não sei o quê. E há gente que até pode ir com esse intuito, ter ali um chapéu de um partido e depois tratar da sua vida. E depois há outra coisa que é uma coisa é o André Ventura, outra coisa são os quadros locais do Chega. As pessoas votam no Ventura porque olham para o Ventura, e não é por acaso que nas últimas autárquicas a cara do André Ventura estava ao lado de todos os candidatos do país inteiro. Até os candidatos às juntas. Portanto, portanto, eu acho que isso pode funcionar no sentido de tirar maiorias ao PSD e vai complicar a vida ao PSD, sobretudo, mas também ao PS, no sentido de que vai tornar muitas câmaras mais difíceis de governar. Quanto aos quadros, nós podemos ver que até tudo o que saiu do CDS e do PSD para o Chega, o que nós vemos é, na maior parte dos casos, são pessoas que não tinham lugar nenhum naqueles partidos, exatamente por causa da sua falta de qualidade. Quer dizer, mesmo agora nos deputados, sim. Exato, é isso que eu ia dizer. Em Bandoreiro é com Henrique de Freitas, pelo amor de Deus. Quer dizer, Henrique de Freitas há 20 anos que desapareceu do mapa. Quer dizer, vale zero no PSD. Mas eu estava a pensar a partir do momento que se tem 18%. Na altura ainda não tinham 18%. Mas Daniel, uma das coisas, desculpa, Vítor, uma das coisas que tu encontravas desde o início, percorrendo o país atrás da caravana do Chega, digamos assim, e fora de eleições, eram precisamente aquelas pessoas que eram terceiras ou quartas figuras da Conselhia ou da Distrital de Viseu ou de Évora, e que nunca tinham ambições, obviamente, mas que nunca tinham tido a oportunidade de ser alguém, ou mais do que isso, nessas estruturas, e que viram no Chega essa oportunidade, e o Chega, de facto, deu-lhes. Agora, não é que o Chega não tenha entre a sua militância gente altamente capacitada, e eu sei que tem. Mesmo na imigração, que deu esta votação que a gente sabe ao Chega, há gente com um percurso académico brilhante, só que não se quer comprometer. Eu falei com muitos deles que não quiseram falar. E tu não achas que a normalização, que a normalização do Chega, que eu acho que mas a normalização já aconteceu. Né? Sim, mas eu acho que com estas eleições vai dar posso estar enganado, um salto. Que isso pode fazer com que essas pessoas percam vamos pôr assim, essa vergonha, essa timidez. Eu vejo à minha volta, mesmo nos eleitores que tinham vergonha de votar no Chega, já não têm. Já dizem abertamente que votaram no Chega. Sim, mas isso é um bocadinho diferente, porque no início havia uma espécie de estigma em relação a um voto que saía da mesa do café ou do tasco para o Parlamento. Isso já não existe. Aliás, os próprios diretores das sondagens diziam isso, que era impossível que alguém se assumisse frontalmente nas conversas telefónicas como sendo do Chega. Isso hoje acabou porque as pessoas verificaram que não estão sozinhas, não é? Sim, exatamente. Quer dizer, isto cria resistências, como eu acho,
mas sei que no nosso meio é uma opinião minoritária, ou pelo menos ainda é, como eu acho que chamar extrema-direita ao Chega é um problema. Né? Eu não chamo, eu nos meus textos... Eu discordo. Eu nos meus textos sempre caracterizei o Chega como direita radical populista e posso desenvolver isso. Porque a mim faz um bocadinho de confusão o rigor, vou dizer-te uma coisa, agora é uma parte, faz-me o hiper-rigor quando se fala à direita e a completa ausência de rigor quando se fala à esquerda, em que se utiliza a expressão esquerda radical, extrema-esquerda, trotskistas, de uma forma absolutamente à vontadex, sem qualquer tipo de rigor. Portanto, eu utilizo o termo do ponto de vista extrema-direita, Daniel, a extrema-direita, se pudermos considerar, por exemplo, o Mário Machado, que está a preparar uma manifestação no Porto para os próximos dias, esta semana, no chat privado que está, de alguma maneira, a preparar essa manifestação, ele diz uma coisa que é fundamental para perceber isto. Houve uma série de conversas a criticar o grupo parlamentar, que é tudo uma vergonha, o Chega não consegue encontrar gente decente e não sei o quê, isto vindo dos próprios Mários Machados desta vida, e a dada altura diz-se, o Chega tem o condão, bem, mas pelo menos estão lá e o Chega tem o condão de normalizar a nossa área e de trazer assuntos para a discussão antes impossíveis. Portanto, isto sim, isto é o que a extrema-direita pensa. Pronto, mas eu acho que de onde concluímos, pronto, e podemos fechar assim o assunto, que não existe extrema-esquerda desde o início dos anos 80. Que a extrema-esquerda desapareceu no início dos anos 80 e não existe em Portugal, por simplesmente. Eu concordo com isso. Agora, chamar extrema-direita, nós temos de uma vez por todas, acho que o jornalismo também tem que fazer isso, tem que separar, ou seja, não se pode deixar contaminar pelo discurso da trincheira política. Porque esse é um erro. Nós temos que separar a liderança do Chega e o seu núcleo dirigente, digamos assim, do seu eleitorado. E se de cada vez que alguém tem uma posição que nós consideramos fora da norma em termos políticos, se continuarmos a chamar extrema-direita a essas pessoas, e a psicologia social explica isto muito bem, essas pessoas terão tendência para se juntar mais e para se enquistar mais. Agora, é um trabalho muito difícil. Eu diria... Mas o que eles querem é que se lhes chame fascistas e de extrema-direita. Mas não é a mesma coisa. É o que eles desejam. Eu sei. Eu utilizo a expressão extrema-direita e só absolutamente, de uma forma absolutamente excepcional, é que utiliza a expressão fascista. Eu acho que extrema-direita pode usar no sentido popular da coisa, dizer, uma questão de facilidade de dizer extrema-direita, como dizer extrema-esquerda. Mas isso é do discurso político, não é nosso, não é? Quando queremos, é óbvio que a esquerda chama extrema-direita e eles chamam extrema-esquerda à esquerda radical. Não é ele? Eles, mas é que não é. Estou a utilizar o termo extrema-esquerda, estou a falar, até por tanto pessoas o do Partido PSD Socialista como o PS usam a expressão extrema-esquerda para a esquerda e extrema-direita para... Pronto, enfim, mas isso faz parte da litigância política, não é? Outra coisa é estas pessoas tentarem extremar o centro. O problema aqui é que, isto visto a partir da direita radical, eles colam o centro e mesmo o centro-direita à extrema-esquerda. É ler o que é que escreve esta gente. Portanto, uma das técnicas aqui é polarizar e quanto mais, enfim... Se considerar que eles são de extremas, eles são de direita radical moderna. Isto é um fenómeno. Só há um risco, eu não queria ficar muito tempo nisto, mas só há um risco disso, que é aquilo que depois se tem feito, que é um paralelismo entre, por exemplo, o Chega e o PCP. Imaginando o PCP. E ora, eu acho que o paralelismo não tem a ver sequer com as posições ideológicas de cada um, isso é outro debate. É a relação com as instituições. Não é uma coisa, a relação com as instituições democráticas. E é por isso que eu utilizo a expressão extrema-direita. É um partido absolutamente institucionalista que respeita as instituições democráticas, está nelas, participa, não tem nem sequer qualquer sinal de subversivo. Aliás, eu acho que o PCP neste momento tem um problema, é que lhe falta alguma subversão. E é só por isso que eu acho o termo, porque eu não vejo nenhum problema utilizar a expressão esquerda radical para falar, eu não uso, mas para falar, por exemplo, do Bloco de Esquerda. Eu não a uso porque acho que não é rigorosa a falar do Bloco de Esquerda, mas não me choca que alguém use, e não acho que o Bloco de Esquerda também seja um paralelo do... Eu percebo a vossa tentativa de rigor, mas sabes que há um problema, que às vezes o excesso de rigor torna-se pouco rigoroso no sentido da percepção que passa. Mas Daniel, no meu caso não é só uma questão de rigor, porque continua a haver uma grande discussão académica à volta destes temas. A esquerda, da direita radical, da extrema esquerda.
da extrema-direita. Eu já estou a pensar na própria resposta que o jornalismo também tem que dar a estas questões. Eu acho que tu não podes caracterizar, ainda por cima sendo ele um eleitorado tão variado, não podes caracterizar como a trincheira política faz, caracterizar este eleitorado, são todos fascistas, são todos, querem todos eu concordo com isso, é evidente. Acho até que há muito eleitorado aí que nem de direita é. Não, de todo. Olha, eu sou do Alentejo, posso dizer, Miguel, posso só interromper? Força. Eu sou do Alentejo, sou de Grândola, e cresci, como é evidente, no meio de sectário de esquerda dominado pelo PCP. E assisti, quer dizer, a campanha do Ventura no Alentejo, eu fiquei muito surpreendido porque ele foi para a rua, teve a coragem de ir para a rua, foi para a rua em Évora e foi para a rua em Beja. Na realidade foi os únicos sítios onde foi para a rua. Foi para a rua também no Porto e em Braga, e depois achava-se que não ia mais para a rua e decidiu, a meio percebeu, cheirou que podia ir e foi. E o que eu achei extraordinário ali foi não só a adesão, porque as ruadas, que vai tudo, como todos os partidos, e o Chega já começa a fazer isso bem no sentido mediático do termo, é tudo encenado, é a não rejeição das pessoas. Há uma ou outra figura que aparece lá a gritar fascistas e vão-se embora, isto e aquilo, mas a não rejeição do Chega nas ruas do Alentejo, eu achei aquilo muito significativo. Eu que neste momento sou um alentejano emprestado, porque vivo grande parte do tempo no Alentejo, sinto exatamente. Mesmo as pessoas que não gostam do Chega não têm a posição. Mas não é de hoje. Mas deixa-me dizer-te uma coisa que eu achei muito interessante, que é a análise política que fez uma lojista em Beja, em que eu passo e digo, o que é que acha disto? E não sei o que, e ela diz-me assim: olha, vão ali uns que andavam aí com o PCP, que eram comunistas e agora andam aí com o Chega, com as bandeiras do Chega. Disse, mas o que é que acha que isso acontece? E a análise política dela é incrível. Ela diz assim: é porque ele fala aquilo que as pessoas percebem e já ninguém percebe o que o PCP diz. Realmente a linguagem do PCP é uma coisa passada, antiga, representava um... Sabes, eu acho que o resumo de quando eu digo falta alguma subversão ao PCP é que eu acho que o PCP se tornou excessivamente institucional. Sim, e depois... E portanto deixou de conseguir falar com a linguagem que as pessoas percebem. Mas não é só isso, Claro, eu acho que essa adesão, a adesão desse eleitorado que terá estado durante décadas no PCP nessas zonas, tem a ver com uma questão que o PCP também não gosta que se diga, mas que é verdade, é que muitos desses militantes e muitos desses eleitores o foram por uma questão de fé, como são agora do Chega. Não foi por grandes convicções, não foi porque achavam que o socialismo ia mudar o mundo ou porque tinham lido muito Marx. Eram também... Sentiam-se representados. Eles sentiam-se representados. Sentiam-se representados. Aliás, era o partido que estava mais à mão. É assim que acontece nos partidos de massas, não é? Os partidos de massas conseguem criar uma relação emocional e de representação não propriamente sofisticada. É assim que um partido se torna um partido de massas, não é? Sim, mas tu tens uma grande dificuldade ainda hoje em discutir esta questão com o próprio PCP, porque o PCP acha que... E votam naquilo que é o contra. Votam naquilo que é contra. Sim. O PCP era contra e depois a geringonça acabou um bocado com isso. Claro. E a percepção por isso é que eu também encontrei. E estes é que são contra, estes agora é que são contra eles, os poderosos. É por isso que eu tenho muito cuidado quando se pede permanentemente o discurso da responsabilidade do adulto na sala. Tem bastantes perigos, porque é preciso haver alguém sempre que não digo que seja irresponsável, mas que não cumpre o papel permanente de adulto na sala, senão vai ser mesmo um irresponsável ficar com esse papel. Mas isso é outro debate. Em menos de 5 anos, Vítor, em menos de 5 anos o programa do Chega passou de defender o fim do Ministério da Educação e a ausência quase total do Estado de prestação de serviços tão básicos como ter estradas, para ser o campeão dos apoios sociais e do peso do Estado. Eu digo o campeão, mas é preciso ter algum cuidado, porque depois quando se vai ao pormenor, depois a coisa não é bem assim, não é? São só as coisas mais das vistas. Não procuras coerência. Sim. Não, mas é exatamente isso. Isto é uma cópia do reposicionamento da Frente Nacional e de outros partidos de extrema-direita, mas sobretudo da Frente Nacional. Os partidos de extrema-direita na Europa não são todos iguais desse ponto de vista, ou da direita radical, eu vou usar a extrema-direira. Mas já era muito estatista, Sim.
A Le Pen, sim. Porque eu tenho sempre sublinhado um bocadinho isto. A Frente Nacional tem uma natureza um pouco diferente dos outros partidos de extrema-direita, até por uma razão. É um partido que não nasceu neste advento. É um partido que nunca... É mais antigo. Manteve-se sempre, existiu sempre. Existiu sempre em França aquela direita. Tem implantação popular e operária que sempre teve, e portanto tem uma foi mesmo, nós pegamos sempre, foram buscar aos comunistas, como se isso fosse um fenómeno europeu. Não é, foi sobretudo um fenómeno em França é que a Frente Nacional foi muito buscar o eleitorado aos comunistas e à esquerda. E a minha pergunta é, há um reposicionamento do Chega nesta matéria, tático que seja, ou foi só porque perceberam que o seu eleitorado não queria ouvir, para o seu eleitorado o discurso liberal não dizia nada, e é uma mera, ou seja, a mudança foi provavelmente oportunista. A minha pergunta é se foi oportunista de uma forma estratégica, ou seja, é um reposicionamento ou é meramente tática neste momento? Não, eu acho que esse reposicionamento é esse reposicionamento é um sinal de maturidade do partido. Ou seja, isso tem tudo a ver com a origem do Chega. Quando o André Ventura faz o Chega, aquilo é uma coisa absolutamente amadora, e levar a sério a fundação do Chega, que é feita à volta de um homem que quer ser um populista. Ele, voltando aqui atrás e para perceber onde é que nós estamos, ele, quando percebe que Loures é um sucesso, ele pensa fazer um partido, como eu disse, um partido populista à imagem do 5 estrelas, antissistema, populista antissistema à imagem do 5 estrelas italiano, não propriamente um partido de direita radical ou de extrema-direita. Ele vai ter com um amigo de faculdade mais velho, bastante mais velho, que é o Jorge Castela, que é um ultra neoliberal, isto é a definição que ele faz de si próprio, hoje trampista, e antes disso é uma figura completamente fora do esquema nacionalista. Ele é nacionalista, liberal, anti-europeu, e ele recusa fazer esse partido com o Ventura, porque lhe diz que o Ventura é europeísta e ele não é, e não embarca numa coisa pró-europeia. Depois, quando ele faz o Chega, ele já aceita entrar nesta lógica mais de direita radical, nacionalista, e é ele que faz, e é ele que tem a grande marca no primeiro programa. O programa é extensíssimo e aquilo são as ideias de Jorge Castelo. E o Ventura, que podia ser mais liberal, era mais liberal, não era um ultra neoliberal. E ele ficava muito, eu tive essa experiência, ele ficava muito aflito quando nós lhe colocávamos essas perguntas nas entrevistas. Eu devo dizer que eu tive uma curta, uma rápida papel porque não estava a ser falado do programa do Chega, e acho que fui eu e a Raquel Varela que falámos na televisão do que é que vinha no programa do Chega. Sim. Ninguém estava a ligar nenhuma, não eram umas folhinhas, e que desapareceu do site quando nós falámos. Lembras, tiraram do site. Sim. O que mostrou logo o desconforto com aquele programa. Ele percebeu que aquilo não resultava. Não é só não resultava, ele não acreditava naquilo. Ele não conseguia defender aquilo. Quer dizer, nós perguntámos, sei lá. Ele não leu aquilo. Ele não leu. Não leu? Ele não leu. Mas olha, eu não sabia essa. Ele precisava de aquilo. Quer dizer, estamos a falar aqui de uma coisa completamente amadora, não é? Vamos fazer um partido, não é? Para fazer um programa. Fez um programa, ele queria. Hoje, olhando para trás, isto já tem uma dimensão que nos. Então, mas ele tinha aquela. Aquilo não é baseado numa ideologia, ele queria ter um partido, queria ter o partido do Ventura. E portanto, esta reversão agora é que é mais séria. Portanto, onde nós temos que levar a sério o que bastante internamente incoerente. Ou seja, ele defende coisas que são incompatíveis umas com as outras do ponto de vista do papel do Estado, não é? Ou seja, o que aliás bate certo, e depois quando se faz as contas da despesa, uma coisa é o programa do partido, outra é o programa eleitoral. Ele quer uma política fiscal da IEL e uma política social do PCP. Ora, isso é impossível, porque o dinheiro entra para um lado e sai pelo outro. Nestes partidos, muito mas nestes partidos não se pode procurar coerência ideológica nem coerência programática, porque ele basicamente responde a apelos imediatos do eleitorado para capitalizar nos descontentamentos. Quer dizer, como nos professores, como nas polícias, como nas pensões, esta coisa de equivaler às pensões, isto é uma loucura. Sim. E depois, com as justificações que ele dá para pagar isto, que ainda é uma loucura maior, e são mentiras fabricadas numa narrativa que é muito difícil de desconstruir,
que é baseada na questão da corrupção, de ir buscar 80 mil milhões à corrupção. É que eu já tive este debate, com ele numa entrevista aqui ao Expresso, dizer, desculpe lá, mas isso não existe. Porque, mesmo que fosse verdade que houvesse 80 mil milhões na economia paralela, o que se ia buscar não era 80 mil milhões, era os impostos e as taxas que incidem sobre esses supostos 80 mil milhões, e portanto não são 80 mil milhões. E mais o dinheiro da corrupção, que aí tem como base uma coisa extraordinária, que é o fim do Estado de Direito, que é... já existe o confisco de bens, mas é o confisco provisório. Portanto, ele quer confiscar bens e usá-los logo. E depois devolve como? Se a pessoa depois indeniza-se. Depois se houver condenação, indeniza-se. Nós não há nada pior do que entrevistar jornalistas, porque nós estamos com nós somos o contrário do Medina. Nós temos um déficit de tempo absolutamente avassalador. Parecemos neste momento a Venezuela ou a Argentina. Portanto, deixa-me dar aqui para a frente. Há 2 anos Ventura anunciou que o partido iria criar uns sindicatos e entrar para o movimento sindical. Parece ter preferido a ligação à infiltração a movimentos inorgânicos que marcam as lutas e a oposição ao governo, que marcaram a oposição ao governo nos últimos anos. Miguel, a aposta no sindicalismo é para levar a sério, sem te estendermos muito, temos que agora ver se conseguimos ser um bocadinho mais económicos. Achas que a aposta no sindicalismo é para levar a sério ou não? De todo. Aliás, não há... O que as minhas fontes me dizem desde que isso foi anunciado é que não se fez nada. Há um esboço de estatutos que não saiu da gaveta, uma coisa muito mal amanhada. Não há... Quer dizer, o Chega nem sequer percebeu, e isto também é revelador do seu amadorismo, o Chega ainda nem sequer percebeu o que é que tem nas suas próprias fichas de militantes, porque a informação que eu tenho é que de facto existem dezenas e dezenas de potenciais quadros para um projeto desse género, né, que se vai supostamente chamar Solidariedade. Há gente, como eu disse há pouco, com algum percurso sindical. O Chega tem, inclusive, entre os seus militantes, presidentes de sindicatos. E a verdade é que toda esta gente não está organizada. Não houve sequer uma reunião para se conversar sobre isto ao longo deste tempo. E essa proposta, essa ideia de André Ventura foi anunciada há mais de um ano. Portanto, foi uma coisa que ele se lembrou de dizer porque percebeu, e lá está, aí é o lado que Ventura, na maioria dos casos, sabe gerir bem, que é perceber focos de contestação, como tu disseste há pouco, focos de contestação, áreas onde se pode partir tudo, para resumir uma expressão dele, e aí poder eventualmente capitalizar descontentamentos. Isso foi feito com os polícias, foi feito ainda mais recentemente com a manifestação, com as concentrações dos agricultores. O Chega junta-se a isto. Mas não tem, nada foi feito até hoje, mesmo tendo dentro do partido potenciais quadros para o fazer. Aliás, um deles está na Assembleia, chama-se Paulo Ralha, faz parte do gabinete parlamentar, foi durante mais de 2 décadas, creio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos. Chegou a apoiar o Bloco de Esquerda. Não, foi do PS e do Bloco de Esquerda. Portanto, e abominava a extrema-direita em alguns artigos que escrevia no Jornal de Barcelos. Portanto, mas esse sim é um quadro com muita experiência. E, portanto, nada disto está organizado. Mas isto não chega. Deixa-me sair para o extremo oposto. A lista de financiadores do Chega inclui as maiores famílias económicas do país, dos Melo ao Champalimau, o dono da Barraqueira, a Félix da Costa. Mas por trás do discurso supostamente mais social, o Chega continua a defender a manutenção de vistos gold, a liberalização do alojamento local, ou uma versão mais radical até do que a IEL da taxa plana. Na lista destes financiadores de que eu falei, há 2 setores de atividade que se destacam: o turismo e a construção civil. Até que ponto o programa do Chega serve os propósitos do seu financiador, ou pondo de uma forma contrária? Até que ponto os financiadores limitam ou condicionam as opções políticas das propostas que o Chega pode ter? Miguel. Bem, eu acho que o que o seu programa revela, e o outro também já era assim, é a disponibilidade do Chega, e isso tem tudo a ver com o discurso que o Vítor referia
há pouco, e bem, o Chega oferece tudo a toda a gente. Portanto, sabendo que uma grande parte dos seus recursos financeiros, e não só, uma boa parte da sua militância está nesses setores, mesmo aqueles militantes que contribuem com a cota mínima, são militantes que estão ligados a esses setores. Não é preciso haver um nome sonante. Eu encontrei muita gente ligada ao turismo, à construção civil, ao setor imobiliário, que dá pequenas contribuições, mas que sente que é ali que tem que dar, porque é o partido que vai oferecer uma emenda, um cardápio que é absolutamente essencial para a sua ideia de sobrevivência profissional. E, portanto, o Chega oferece tudo a todos, e portanto não é diferente para as áreas em que supostamente mais vai buscar os seus recursos. Com uma diferença neste momento, com este panorama parlamentar, o Chega faz maiorias. E, portanto, em algumas destas agendas, o Chega pode ser determinante para algumas decisões. E aí, provavelmente, não se trata de prometer tudo a toda a gente, mas de dar algumas coisas a pessoas que podem vir a ser. Mas eu acho que isso até pode mais ser uma importantes para o Chega. fragilidade. Ou seja, sim, mas um partido, que tenha uma narrativa, que tenha um discurso em que pretende, de alguma maneira, oferecer tudo a toda a gente, com 50 deputados, e sendo esta legislatura muito, muito, muito incerta e com necessidade de pisar muito bem os terrenos, esse pode ser um problema para o Chega, porque para além de ter uma visibilidade que antes não tinha, portanto 50 deputados, aquele friso, sim, pode se tornar um problema porque não tem quadros, ou seja, há poucos quadros naquele Parlamento. Nós fomos dissecar um por um. Se formos dissecar um por um, mas sim, é que não são mas só. Eu estava a pensar numa coisa como isto, por exemplo, o regresso dos vistos gold, vamos imaginar, ou novas leis para o alojamento local para responder positivamente às pressões do alojamento local. O Chega não é muito diferente do que o PSD pensa. Pois, mas essa é uma das coisas que eu ando a dizer, é que há aqui um equívoco. As coisas em que nas coisas económicas e sociais, um dos equívocos de defender entendimentos entre o PS e o PSD é que já há um entendimento entre o PSD e o Chega nas questões económicas e sociais. Não há uma grande discordância. O Chega pode dizer, abanar a bandeirinha e dizer: isto, o alojamento local, fomos nós que conseguimos. Essa provavelmente é a diferença, mais do que propriamente pressionar o PSD para mudar aí. Desculpem lá, eu agora estou a acelerar um bocadinho mais para conseguirmos falar de algumas coisas que eu queria falar aqui. Vítor, até que ponto a religiosidade de André Ventura é um tema que me aflige? Aflige no sentido de... deixou-me muito curioso. Aqui é talvez as coisas em que as coisas são mais difíceis de conseguir compreender. Até que ponto, que a alguns momentos parece até excessivo e radical, vê-se no teu, não estou a falar do que nós vemos publicamente, sim, mas no seu percurso, como parte do suplício físico, é um elemento verdadeiro na estrutura mental de quem não parece professar grande parte das posições da Igreja, ou foi mais instrumental como forma de ascensão social ou para facilitar a sua formação? Ou foi uma aproximação, para encontrar aqui uma coisa ainda mais difícil de compreender, mais racional do que propriamente emocional? Ou seja, depois isto leva a uma outra pergunta, mas eu vou mais à frente. Não há dúvida quando se vê que aquilo foi determinante na vida dele, não é essa questão, não é essa. Ou seja, mas a aproximação à Igreja dele não é nem a tradicional, nem sequer, poderia dizer, é a tradicional quando pensamos numa aproximação tardia. Aquilo que se diz. É o convertido. O convertido, que é sempre mais radical, sim, do que o que nasceu no meio daquilo. Não é? Isso ok, isso faz parte de um padrão, é compreensível. E depois o que acontece depois é que não é. Ou seja, ele não parece ter a relação com o catolicismo que se esperaria num convertido quando entra na vida política. Eu, por acaso, a parte em que eu acredito mais que ele acredita é esta. Tem dificuldade, quer dizer, uma pessoa tem sempre dificuldade em avaliar, claro, o que vai dentro das pessoas. Isto é uma coisa muito íntima. E por cima, é uma coisa que se sente, tu achas ter sentido quando escreves a história da vida de alguém, tentas sempre encontrar um fio racional condutor, e a vida das pessoas às vezes é um bocadinho mais complicada, sim, do que isso, não é? Tem mais contradições do que isso, não é?
há aqui uma coisa que é assim: a conversão dele é real e verdadeira, e a radicalização dele na altura, que ele achava que a Bíblia era assim uma coisa, ele lia literalmente a Bíblia, na altura ele era verdadeiramente aquilo que se podia dizer um fundamentalista cristão naquela altura, e ele quer realmente ser padre, vai para o seminário, e ele é um jovem muito torturado por causa da questão sexual, claramente percebe-se que é isso, porque sente-se atraído por mulheres e não consegue viver, não consegue pensar que vai ter uma vida de castidade como se obriga a um sacerdote. E aí é onde ele parte, e isso acho que o maior sofrimento da vida dele é esse o sair do seminário. E um conflito interno muito grande. E tu sentes isso nele hoje? É isso que é eu já lá vou chegar. E aquela coisa toda dos sacrifícios físicos, que eu não sei se ele continua a praticar, e já vou dizer porquê, vem dessa tensão, e é uma coisa muito, pelo que eu falei com muita gente, toda a gente diz que aquilo é uma vivência degenerada da fé, e que não se propunha isso aos miúdos naquela altura. Portanto, é uma coisa que ele vai buscar com alguém, não sei quem, e ele até é engraçado porque é um dos livros que ele escreve, onde ele descreve um fundamentalista islâmico a autoflagelar-se, e eu acho que aquilo é um retrato dele próprio sobre o que ele fazia e como fazia, e com as mesmas motivações sexuais. Ele evolui, como é evidente, e faz a sua vida de, agora vamos usar aqui um termo religioso, faz a sua vida de pecador. Mas na igreja ele regressa, ou seja, ele sai do seminário, mas não vai para casa. Sim, vai para a residência de São Nicolau, onde estabelece a tal relação com o padre Mário Rui Pedras, que é que é um ultraconservador, que e é o mentor espiritual dele. E não sei se não político, não faço ideia. Não sabemos, que ele nunca falou sobre isso, embora ele tenha posições políticas nas homilias que se percebe que é da mesma linha, não é? Não, mas quer dizer, há uma coisa muito simples ali, que é ele promove, não é ele que dá essas missas, mas permite e promove as missas tridentinas em latim, que é uma coisa completamente pré-concílio Vaticano, enfim, Vaticano II. Deixa-me só fazer aqui um parênteses, Vítor. O Padre Mário foi convidado para, creio, mais do que um congresso do Chega, e a resposta que deu é que não se mete em política. Recusam sempre. Não, mas quer dizer, isso aí é compreensível, não quer dizer que não se meta em política. Claro. Tudo é política. Agora não vou estar aqui a referir para não estar. Podíamos conversar um bocado sobre isso, mas não. Ele participou já também em encontros ultraconservadores no estrangeiro. Ele, Padre Mário Rui. E o Ventura, esta coisa dele dizer que acha que tem uma missão, Deus lhe deu uma missão, confiou uma missão. Eu acredito que ele acredita nisto. Até porque. Acreditas nisso? Eu acredito que ele acredita nisto. Até porque. Eu acho que os políticos em geral têm uma capacidade, os políticos profissionais têm uma capacidade de resiliência superior às pessoas normais. Tem um desvio padrão nisto. Enfim. E ele tem um ainda maior. Eu costumo dizer que é impossível um político ser realmente um bom político se não tiver algum desvio narcísico mesmo. Sim. Senão não aguenta. Não, eu não aguento. Não isso é uma tese que eu prefiro e adoro, e queria escrever sobre isso. Devo dizer. Ele tem, para além desse desvio narcísico, tem uma capacidade de resistência e de acreditar, que eu acho que há uma parte que é movida por uma fé qualquer, uma fé que ele tem, não é só que é religiosa, mas também isto movimento dá-lhe uma energia suplementar. Agora, a questão de se ele acredita naquilo que, portanto, a relação da religião com a política, é uma posição interessante. Quando há esta crise do Padre Mário Rui Pedras por causa dos alegados abusos, que depois caiu, ele tem uma posição absolutamente correta, sem espinhas, porque ele sabia que morria se não fizesse isto. Acho que foi o único texto que escrevi a elogiar não só a elogiar o André Ventura, como a criticar aqueles que o atacaram por causa disto. E ele, o que é que ele faz a seguir? Vai procurar, é uma coisa que conta para o livro, que não sabia, ele vai procurar o conforto espiritual a uma igreja espanhola em Madrid, que é uma das principais igrejas do Opus Dei. Sim. Não sendo do Opus Dei, eu não sei se o Opus Dei o quer, mas ele aproxima-se do Opus Dei, mas não entra. Portanto, eu agora não sei se não o convidaram, ou se não o querem, ou se ele não quis, ou não sei o quê. Pronto. Porque ele diz uma coisa que também me parece muito interessante, que é a parte do racionalismo de que tu falas. Porque ele separa ali as coisas, que é, ele não quer ter a agenda ultraconservadora da Opus Dei ou dos ultraconservadores da Igreja na política, porque eu acho que ele sabe, por exemplo, a questão do CDS. Vou-te pegar por aí, exatamente, é a minha próxima pergunta. É a minha próxima pergunta, e assim enfileira já por aqui. Porque quando temas como as restrições ao aborto
Sim, ocupou dias de campanha. André Ventura veio imediatamente demarcar-se mais do que AD. Mais do que AD. Sim. Mesmo no caso dos direitos dos homossexuais e da legalização da prostituição, André Ventura não tem uma posição ultraconservadora. Imagino que isto resulte, como tu ias dizer, desculpa ter tirado a palavra, mas é porque eu quero que des um salto político em relação a isto, que isto resulte de saber que a sua base eleitoral é menos religiosa do que o resto da direita, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensaria. É a menos religiosa de todas à direita. O pragmatismo de Ventura vai ao ponto de renegar toda a sua biografia, mesmo a mais pessoal, e conclusão disto, isso pode prometer uma moderação em nome do poder, por exemplo, que André Ventura venha a ser uma Meloni, tal o pragmatismo que ele tem até em relação às suas convicções mais íntimas? Sim e não. Porque a posição do aborto dele, interessante, é coerente em relação ao que ele já defendia na faculdade. Ele defendeu sempre isso. A não criminalização das mulheres, mesmo havendo a lei anterior. Também, mas é das poucas coisas que é coerente em relação ao que ele defendia na faculdade. Portanto... Sim, é verdade, mas esta posição em concreto, isto não significa que se ele estivesse no governo, as mulheres tivessem as mesmas condições para fazer o aborto no Estado, não sei o quê. O que ele não... Provavelmente faria o mesmo que o PSD e o CDS fizeram no fim, em 2015. Agora, há aqui uma... Ele não assume essa agenda, eu acho que por questões políticas, porque ia afunilar muito o eleitorado, e ele sabe que enfim, o CDS tem posições mais conservadoras do que o André Ventura, tirando onde eles são bastante radicais, aí é questões de género. Aí sim, eles são bastante radicais. Agora, há uma coisa que eu... Porque aí percebem que há um novo eleitorado jovem. E não só em geral, mas não é só os jovens, é qualquer coisa que se diga no Chega sobre isso, aquilo cai a casa com aplausos, aquilo toca ali num certo eleitorado que não é só ultraconservador, é popular, é popular, as pessoas reagem a isso com pele, acho eu. Toca nos preconceitos mais profundos da maior parte das pessoas. Agora, e até nos preconceitos e nas inseguranças mais profundas das pessoas. Agora, deixa-me só rematar com isto, que é uma coisa que eu há bocado me esqueci de dizer quando tu me falaste sobre a questão do se ele acredita ou não, e entronca aqui. Ele, quando se vende ao sucesso, ele sabe muito bem o que rejeita. O Terry Eagleton, o filósofo que escreveu recentemente um livro sobre o mal e analisa o Dr. Fausto do Mann, e ele diz que o herói recusa o bem e aceita o mal. E usa esta frase: ele sabe muito bem aquilo que rejeita. E o André Ventura, no seu percurso, inclusivamente nestas questões religiosas versus política, ele sabe muito bem aquilo que rejeita. E é essa consciência que lhe dá este... Como é que é de ser? Eu não quero dizer esta... Não é perigosidade, não é isso. É... Ele conscientemente sabe que mente. Por exemplo, ele sabe que mente. E eu... isso percebe-se perfeitamente. Diz assim, André Ventura, desculpe lá, para o livro. Ele aceitou depois de ouvir o podcast e de saber perfeitamente que o livro ia ser o podcast e saber que aquilo ia ser péssimo para ele. Ele aceitou dar-me mais uma entrevista para o livro. E eu pergunto, mas você mente e sabe que mente. O que é que faz a seguir? Confessa-se? Quer dizer, arrepende-se? E ele riu-se. E não responde diretamente a isto, mas diz que sim, obviamente que ele sabe que mente quando mente. Mas depois o que ele diz é a conversa dos populistas, que é, disse, então isto agora que se vai pôr aqui daqui a uns tempos, e ele diz isto conscientemente, é a questão das narrativas. O que se vai colocar é questões nas narrativas, que é, eu tenho uma narrativa e a minha opinião não é forçosamente falsa face aos factos que são os factos dos outros. E portanto, ele sabe aquilo que rejeita. E a minha pergunta, concluís que ele pode ser uma Meloni, no sentido... A Meloni atirou, pôs na gaveta quase um percurso de vida, não é? Sim, eu diria que sim. Eu diria que sim, porque é o que é coerente com o percurso dele, que é adaptar-se sempre às circunstâncias. Mas também te digo que não sei, porque isto é tudo demasiado... são águas nunca antes navegadas. E... Antes de avançarmos, deixa-me fazer-te uma pergunta... Peço-te uma resposta para não ficarmos muito tempo neste tema. Tu achas que ele muitas vezes deu a entender que queria ser Presidente da República? Tu achas que ele vai tentar nas próximas eleições? Nas próximas... É porque isso mudaria tudo. E as próximas eleições são a oportunidade que ele tem, depois só de 10 anos depois é que volta a tê-las. Nas próximas eu acho, eu não sei, mas eu acho que não, porque ele agora tem aqui outro... É porque isto mudaria, se ele tentasse, isto mudaria todo o calendário, até todo o comportamento em relação a este governo.
Ele pode fazer uma coisa que, enfim, houve vários que fizeram, que era candidatar-se sempre a tudo, não é? Mas eu acho que ele tem que arranjar aqui alternativas. Já deu um sinal que não o fará, porque não concorreu às europeias, ao contrário do que eu julgava que ele ia fazer. Ele não pode ir a todas. E se ele está focado agora na questão de governação e de influenciar seriamente o poder, ele pode concorrer a umas presidenciais, mas enfim, pode baralhar, pode não permitir que haja, pode obrigar a uma segunda volta. Mas e é isso que faz a diferença. E ele quer ser presidente. Ele quer ser tudo. Se ele puder ser primeiro-ministro, acho que ele vai querer ser primeiro-ministro antes de ser presidente da República. Miguel, poucos minutos depois da votação para presidente da República, as redes sociais estavam a ser inundadas de conteúdos do Chega, totalmente alinhados. A conversa era sobre os não serem espezinhados e agora têm de ser ouvidos, que é uma conversa, aliás, que voltámos a ouvir agora, e faz lembrar um bocadinho o movimento, o modelo emotivo e tribal dos debates de futebol. Ou seja, há nós temos que ser respeitados, portanto, um bocadinho o que é comum. Há ligações com as redes de extrema-direita, e mais ainda com Steve Bannon, nesse know-how e profissionalismo que não encontramos em mais nenhum partido nacional. Nós falaste várias vezes de amadorismo, mas se há uma área onde não há amadorismo no Chega, tem a ver com as redes sociais. E a minha pergunta é se isto traduz se há mesmo uma integração com as redes de extrema-direita europeia neste know-how, na forma como utilizam as redes, e não só, e para além da utilização das redes. Bem, para já eu continuo a achar que continua a ser mais amador do que profissional, mesmo no momento em que vivemos. Um fenómeno que foi muito importante para a difusão da mensagem do Chega foi aquilo que eu vi em 2020 nesse jantar de Viseu. 300 pessoas, eu fiquei de queixo à banda, como se costuma dizer, 300 pessoas a assistir e todas, eu não digo todas, mas 90 e muitos % a transmitirem em direto o que o Ventura estava a dizer em fevereiro de 2020, no jantar de domingo em Viseu. E isto, o meu parceiro de mesa, que é hoje deputado, tinha, ao fim de poucas horas, 7.000 visualizações. Isto ainda é o Chega. Isto não tem nada. Isto não há uma grande equipa mas o profissionalismo não exige obrigatoriamente uma grande equipa, é aprenderem todos a fazê-lo. Não, isto houve uma grande militância e desde o início, e a sensação de que tinha que ser assim para derrubar os muros que eles achavam que a comunicação social iria criar e que os próprios partidos tradicionais iriam criar. Eu isolo bastante o Chega do quadro, ou pelo menos da sua família europeia. O Chega não se aproxima, não tem sequer substrato ideológico ao mesmo nível, mesmo comparando com a esmagadora maioria deles. Sim, isso aí é anos-luz, então. O Vox tem raízes antigas. O Vox é um partido franquista, este não é um partido salazarista. O problema é que eu acho que é. Não é. Não estou a dizer que os eleitores são. Eu não estou a dizer que os eleitores são. Não é mesmo o próprio partido. Não. Tu vês tantos sinais. É que eles nasceram do franquismo. Este não nasceu do salazarismo. Tem pessoas lá que... Mas não... O substrato ideológico não é comparável. Quer dizer, o Chega nem sequer faz uma grande reflexão. Aliás, o Gabriel Mitá queixava-se várias vezes disso em privado, ele que era o único que tentava minimamente discutir ideologia, e as pessoas fugiam desse discurso. Eu arrisco dizer que em 2021 ou 2022, 80-90% dos militantes do Chega nem sequer sabiam quem era o Steve Bannon. Vamos, pois está bem, mas isso também. Portanto, mas aqui há uma infraestrutura ou não há uma infraestrutura? Ou seja, mesmo nas redes sociais há uma infraestrutura. Vou-te dizer, e isto toca... Depois os amadores usam infraestrutura, mas ela existe, não? Sim, mas eu vou-te dizer uma das coisas, e tem muito a ver com aquilo que estávamos a falar há pouco, que era a questão religiosa. As primeiras dinâmicas de redes sociais do Chega, brutais, o Chega já é o partido mais à frente de todos os outros desde 2020. O discurso de André Ventura no 25 de Abril, na Assembleia da República da pandemia, sim, é o discurso mais visto no YouTube. E quando eu digo que é profissional, vou dar um exemplo. As coisas, quando eu vou ao YouTube com o meu perfil, as coisas do Chega estão-me sempre a aparecer.
E isso, sim, mas isso é o algoritmo. Claro, e também vais procurar muitas coisas do Chega. Falso no YouTube nunca procurei. São coisas patrocinadas, são coisas pagas. Mas vais buscar por outras vias, né? Viva para a política, tua reflexão, para as tuas escritas. Aparece lá. Exatamente. Mas Isso gera. Querias dizer uma coisa? Dizer uma coisa, porque eu na campanha lidei com isto e escrevi um artigo sobre isto e achei absolutamente extraordinário, porque estou habituado a fazer campanhas tradicionais e felizmente o Chega, para além de ter a volta mais racional ao país, a melhor volta, eu fiz 3.000 km, o meu colega de PSD fez 6.000, tinha uma coisa, não tinha ações de manhã, só tinha ações a partir da hora do almoço. Não perdem tempo. Não está ele a filmar os... Ele de manhã estava a filmar os vídeos para o TikTok. Então deixa-me pegar por aí, exatamente, vou pegar por aí. O Chega foi o segundo partido mais votado entre os jovens. E a força do Chega até aos 34 anos é esmagadora, assim como a sua presença nas redes sociais e sobretudo nas redes sociais usadas pelos jovens, que é o único partido do que eu percebi das coisas que li, que não é compete, mas é o segundo, é o Bloco, não é? E é a grande distância. E a grande distância. Rita Matias deve ser a deputada mais conhecida nas escolas secundárias, onde há 2 anos está praticamente em turnê pelo país. Tenho aqui 2 perguntas. Uma, o Chega fica por aqui ou ainda tem potencial para crescer através destes instrumentos e nestes jovens? E que papel tem exatamente Rita Matias? É ela o fenómeno ou poderia ser outra pessoa qualquer? Primeiro, no caso do André Ventura e do TikTok e do efeito nos jovens, e isso é Ventura / Rita Matias, porque ela já está no mesmo patamar. Ela foi das poucas deputadas do Chega, foi a única, eu diria mesmo que é a única, além da André Ventura, que criou uma persona própria. Sim, que não é uma mera declinação do André Ventura. Não, eles são celebridades. E há um efeito grande do Ventura, e uma coisa que nós não falámos, no eleitorado e nas ruas, é o efeito de celebridade. Sim. Que eu só é comparável ao de Marcelo Rebelo de Sousa. Estive na rua com Marcelo Rebelo de Sousa quando foi a campanha presidencial e vi isso. E vi isso com André Ventura. As pessoas até podem não gostar dele, podem não votar nele, sabem perfeitamente que ele é, olha o Ventura, e é uma figura pública ao nível de uma celebridade. Não, Pedro, não, esses são os políticos. Ele é uma celebridade. E junto dos miúdos ainda mais. E também vi isso. Junto dos miúdos ainda mais. E a Rita Matias é um imã para os miúdos. Ela tem boa apresentação, é mulher, sabe falar, aprendeu nestes últimos anos, evoluiu imenso. Eu acho que se calhar o Miguel sabe mais disto do que eu, que ela teve a ser formada lá fora. Ela foi, quando houve aqui a reunião do Identidade e Democracia, só houve 2 portugueses a discursar, foi o André Ventura e foi a Rita Matias. E ele endossou-a várias vezes na campanha como sucessora, e portanto ela até funciona como tampão agora para outros que queiram isso, porque ela está aqui à frente, e se ela vier a ser, e é bom porque é muito jovem, portanto ainda é cedo, portanto funciona como tampão. Aquilo que tu perguntas em relação aos jovens, eu como é evidente, não sei fazer futurologia, mas nem pensar, mas eu acho que ela tem uma grande tração e ela pode ser esse arrastão que pesca jovens da arrastão e que traz jovens para o partido. Só para rematar, ela no dia... E, portanto há espaço de crescimento para essa eleitoral. Eu acho que sim, pronto, eu não sei. O Bloco também cresceu muito, o Bloco também tinha esta coisa de ser contra nos anos 90 e depois esvaziou, porque as pessoas ficaram mais velhas e as pessoas vão mudando as posições e vão pensando outras coisas. Porque o Bloco conscientemente e propositadamente foi mudando a sua agenda para ocupar o espaço que o PCP ia deixando livre na agenda tradicional da esquerda. De certa forma centrou-se, enfim, não interessa, é diferente, não sabemos o que será o Chega no futuro. Sim. Em todo caso, a Rita Matias tem uma intervenção absolutamente extraordinária no dia das eleições. Faz um vídeo no TikTok a dar uma lição aos miúdos como é que eles devem responder na escola quando disserem que o Chega aos colegas e aos professores se chamarem fascistas ou de extrema-direita no dia a seguir às eleições. Uma coisa muito, ainda por cima, podia ser muito sofisticada, não é muito sofisticada, mas sim, de uma simplicidade que uma pessoa não diria, coisa tão profissional, é uma coisa relativamente... Mas aquilo é incrível do ponto de vista do efeito que eu acho que aquilo pode ter. Miguel, deixa-me só diz uma coisa assim sobre isto e depois eu quero falar sobre o extremo oposto, que é o Pacheco Amorim. Primeiro é preciso dizer que a Rita Matias é a primeira pessoa que André Ventura permite que lhe faça sombra.
E não é por acaso, porque precisamente consegue atrair todo esse universo, digamos assim, estudantil, que estava completamente perdido para a abstenção ou estava em vias disso. Ela chega ao ponto, para além de conhecer uma grande parte das escolas deste país, onde está quase sempre que lhe pedem, ela conseguiu outra proeza. Ela foi convidada para alguns debates já de âmbito eleitoral, confirma sempre a sua presença e à última da hora cancela. Ela não está, mas está lá a claque. Que a claque já vai aos debates, contando ou não com ela, mas para fazer ruído. Isto aconteceu várias vezes. E ela de facto pode vir a ser a sucessora, mas é preciso dizer que é de facto a primeira pessoa que André Ventura permite Deixa que brilhar. faça alguma sombra. Vamos falar de Pacheco Amorim, que não faz sombra, foi agora eleito vice-presidente da Assembleia da República. Nas últimas semanas falámos muito dele, e que papel é que ele teve verdadeiramente no MDLP, e tu, como autor de um livro sobre a rede bombista, de extrema-direita, ele numa entrevista ao público disse que eu saiba, nunca pusemos bombas. É óbvio que ele, que não só que não é verdade, como é impossível que ele não saiba. Qual foi exatamente o papel, de Pacheco Amorim no MDLP, 2, o MDLP na rede bombista e nos crimes, incluindo homicídio, que foram cometidos então? Diogo Pacheco de Amorim pertenceu à ala política do movimento e obviamente sabia, toda essa ala política sabia, José Miguel Júdice também, José Valde Figueiredo também, que agora foi recrutado para escrever um artigo para um livro que vai ser editado também com o apoio do Chega. Diogo Pacheco de Amorim pertencia à ala política e toda a ala política não punha bombas, não incendiava sedes, é óbvio que não, mas todos estavam mais ou menos a par daquilo que era feito no terreno. Prova disso é que o próprio Diogo Pacheco de Amorim é autor de um poema para uma canção. Ressurreição é o nome do poema, não é? Ressurreição, em que fala das bandeiras vermelhas a arder, todo aquele poema é construído. O hino, acabou por ser o hino do MDLP, não é? É um hino, exatamente. E todo aquele poema é construído, obviamente, com base naquilo que se sabia que a chamada rede bombista de extrema-direita estava a fazer. E, portanto, de uma forma geral, todas as pessoas ligadas a este movimento, que era obviamente liderado pelo MDLP, sabiam que a luta que eles consideravam a luta contra o comunismo só podia ser feita desta maneira. E o MDLP foi, tal como o ELP, aliás, mesmo o líder do ELP, que era uma organização que atuava mais no terreno e de alguma maneira congregava militares de altíssimo calibre e também agitava as populações juntamente com o movimento Maria da Fonte, junto das igrejas, etc. O principal cabecilha do ELP é também um financiador do Chega, Francisco Van Uden. Portanto, estas pessoas sabem o que é que fizeram nessa altura, que papel é que desempenharam mais político, mais ativo em termos de terreno, e o MDLP é em grande parte responsável por centenas de ações bombistas, incêndios em sedes e organizações de partidos de esquerda, e é preciso dizer que na prática o processo da chamada rede bombista só foi concluído já dentro dos anos 80 e acabou por condenar praticamente à raia miúda. Nem nenhum financiador, nem nenhum dos grandes ativistas foi alguma vez chamado a sentar-se no banco dos réus. Fez parte provavelmente do processo de pacificação do país, mas que não foi totalmente... Pacificação não é amnésia. Não. Pacificação não é aliás, amnésia. como se vê, se permite, foi feito marechal, não? o que se permite, aliás, a Pacheco Amorim negar o que todo... A Pacheco Amorim e a José Sim, Júdice nós às vezes confundimos muito...
confundimos muito amnistia com amnésia e acho que nestes tempos vou terminar com uma pergunta já agora, recordar, porque não disse, o nome do teu livro é Quando Portugal Ardeu. Termino com uma última pergunta para os dois. Que outros deputados, falámos aqui basicamente de 3, não é? André Ventura, Rita Matias e agora Pacheco Amorim, que outros deputados devemos ter na mira da nossa atenção nos próximos meses, naqueles 50? Nenhum. André Ventura vai tomar conta de todo o espetáculo, mais aquelas pessoas que nós já conhecemos, Pedro Frazão, o líder parlamentar, Pedro Pinto, tirando aquelas figuras que nós já sabemos e que são figuras muito secundaríssimas ao pé de André Ventura, há mais algumas personagens que possam vir a ter importância nestes próximos anos? Olha, eu destaco-te 3, enfim, porque 2 deles já eram deputados, mas são pouco conhecidos. E o Gabriel Mita Ribeiro é bastante conhecido, ou é relativamente mas nunca teve muita visibilidade no parlamentar. Parece que, enfim, ele teve lá um desaguisado com o Chega, não é? Teve um desaguisado com o André Ventura e acabou por se manter. Em todo caso, é muito importante olhar para o que o Gabriel Mita Ribeiro pensa. Leiam os textos de Gabriel Mita Ribeiro e o livro que ele escreveu agora, onde ele diz que a imprensa, a comunicação social é um tumor da democracia e que o PS é um inimigo da humanidade ou qualquer coisa assim do género. Aquilo merece ser lido e ser levado a sério. O Rui Afonso, do Porto, que já era deputado, fez um discurso mais racista que eu vi na campanha. Ele diz que a decadência do Ocidente e a decadência de Portugal, a perda da Portugalidade, tem a ver com a miscigenação. Ele, aliás, nem sequer conseguiu dizer a palavra miscigenação e disse a mistura de raças. Que até é uma coisa até ao contrário do que era o Estado Novo, portanto isto ainda está mais à frente. Sim, não é o lusotropicalismo. Não é o lusotropicalismo sequer, ainda podia ser, mas não. E o João Tili. João Tili, que é um destilador de ódio das redes sociais. Essa personagem eu conheço porque já fui várias vezes vítima. E que chega ao Parlamento. Portanto, estes 3 personagens são deputados da nação. E o brasileiro não vai ser um... Como é que chama o nome? O Marcos Santos. Por acaso não estava a referir esse, mas acho que sim. Porque esse pode ir a ser um problema, não é? Porque já se percebeu, já vi coisas dos discursos dele que ele... Sim, mas são todos... Um problema para André Ventura. Estou a dizer um problema para André Ventura. Quer dizer, se qualquer um deles fosse um problema para André Ventura, eu não sei se eu os punha nas listas, e alguns são cabeças de lista, quer dizer, portanto, eu não sei. Eu quando disse um problema para André Ventura, de embaraço, de coisas que pode vir a dizer, se bem que o embaraço... Não embaraça nada, não embaraça. Queres dizer alguma coisa, Miguel, sobre isto? Quer dizer, tu não vais fugir muito, creio eu, não vais fugir muito nesta legislatura do protagonismo daqueles que já o tinham de alguma maneira, quer dizer, além do próprio André, a Rita Matias, o próprio Gabriel Mitá, o Bruno Nunes, o Rui Paulo Sousa. Isto não sairá muito daqui. Agora, o que podes ter é diversos problemas gerados até pelo próprio anedótico ou pelas próprias posições que as pessoas defendem, algumas que foram eleitas e que não são assim tão conhecidas. Eu chamava a atenção para o José de Carvalho, com vários livros escritos sobre os Papas e sobre Salazar, com uma grande admiração, e que é o porta-voz de setores bastante radicais do ponto de vista da questão da chamada ideologia de género, e que é autor de uma moção ao Congresso de Santarém que não foi ele que escreveu. Foi gente desses setores, sim, que está contra as ditas casas de banho mistas, etc., que vai levar de certeza absoluta estas questões ao Parlamento. João Tiller, porque é também, além de tudo, youtuber, é adepto de diversas teorias da conspiração e foi citado num relatório da Comissão da Carteira de Jornalistas como sendo uma das principais ameaças aos jornalistas na campanha presidencial de André Ventura. E chamava ainda uma atenção para outro que não é ainda muito visível, mas poderá ter alguma visibilidade, porque também fala relativamente bem, que é o Pedro Correia, ex-pastor evangélico, alguém que ainda há poucos anos temia que o entroncamento fosse transformado no Bangladesh. Muito obrigado, Miguel, muito obrigado, Vítor, pela vossa paciência. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidados. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.